Pai do Senhor, queridos irmãos, Deus abençoe a você que está conosco no nosso canal. Eu sou o pastor Edson Belino e nós estaremos aqui iniciando uma série de escatologia do livro da Revelação, dado por Jesus a João na ilha de Patmos. E nós queremos hoje falar com você sobre, rapidamente, uma prévia dos 7 selos. Então nós gostaríamos aqui de dar uma interpretação para você, e você que vai gostar com certeza dessa informação, dessa interpretação, se inscreve no nosso canal, clica lá no sininho das notificações para você estar sempre atento e recebendo um novo vídeo para a glória de Deus. Eu vou ler o capítulo 6 do Apocalipse, que diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu um cavalo vermelho, e o que estava assentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. O inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. E, havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor da terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Irmãos, o que eu quero falar para você é fatos extremamente poderosos, estranhos, fatos esses que vão de alguma forma alarmar toda a humanidade nesta época e nesse período. E eu acredito que você, por mais superficial que seja ou esteja dentro do seu conhecimento, você sabe que o primeiro cavaleiro aqui, descrito por João, é aquele cavalo que estava com a cor branca. O cavalo era branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer, né? Então aqui existe um cavaleiro, mas não existe o nome desse cavaleiro especificamente, mas existe sim algumas características. Ele tinha um arco e tinha uma coroa. Então aqui falam da força do alvo. O arco simboliza o alvo, um ícone, uma direção, algo proposto, algo que já está decidido. Essa é a situação do arco. E mais ainda, havia uma coroa, significava, isso significa da realeza, né, o poderio, né, algo que vai ser constituído essa pessoa. Por que que os escatologistas, pastor, eles argumentam que este é o anticristo? Primeiro, porque
segundo o que o profeta Daniel diz dos 7 anos, né? Das semanas, dos meses e anos, mas também pelo fato de que sucessivamente os outros cavaleiros que vêm após esses são cavaleiros de morte, de tragédia, de fome, de pestes. Então, não poderia ser o Cristo pelo ponto de vista de que ele iria ser sucedido por uma multidão de problemas, de caos, de crise, de morte, de guerras, de fome. Então aqui é uma simbologia exatamente do período dos 3 anos e meio do anticristo. É aquele período em que o anticristo vai fazer uma aliança. Essa aliança, como é que ela pode se dar, pastor? Essa aliança, ela tem uma simbologia, um sinônimo de algumas características muito importantes. Por quê? Por que ele consegue manter a paz por esses 3 anos e meio? Ora, provavelmente é o que o aquecimento global, as Nações Unidas, os poderios das cabeças, dos chifres, das diademas, relatado por João, onde o próprio anticristo, que já está em nosso meio, já estaria manifestado. Então, o que acontece? Uma só moeda, né? Um só sistema religioso, um só sistema econômico. Isso faria com que a população mundial ela encontrasse, então, uma paz, uma tranquilidade, porque não haveria mais roubo, né? Não haveria mais furtos, porque a marca da besta incluída num chip na mão direita ou na testa, ela significa ausência de cartão, ausência de dinheiro, né? Nem banco mais seria invadido, ou seja, os seus créditos seriam creditados no seu punho. Aquilo que você recebe de salário de ordenado cai diretamente na sua conta virtual. O seu chip, ele vai dar essa situação de comprar ou vender. Daí a marca da besta. E quem não tinha, não comprava, não vendia. E aí sim, estaria praticamente com a sua alma selada, vendida para o diabo. Daí a marca da besta, né? Por isso que quem não tiver essa marca, né, não poderia comprar nem vender. Então, ela foge um pouco de algumas realidades. Falava, aquele que não aceitar a marca, ele não precisa nem ser morto, degolado, arrancar braço, cabeça, como alguns filmes dizem, não. A própria fome se encarregará disso, né? Porque ele não vai ter a possibilidade de pegar um ônibus coletivo, porque ele não tem um chip. Ele não vai poder pôr gasolina no carro, porque ele não tem um chip. Ele não vai poder ser atendido no mecânico, porque ele não tem um chip. Então, quer dizer, automaticamente ele está confinado a algumas horas ou semanas a morrer, né? Da própria fome, porque ele não aceitou os parâmetros do anticristo. Mas o que eu quero falar agora é revelação. O que isso tem a ver com os dias atuais, pastor? Os dias atuais, dá-nos entender, os próprios historiadores da Bíblia entendem que os 7 selos foram abertos já em Jesus, quando ele sai do ventre de Maria. O selo já era proposto ali, a sua trajetória, a sua caminhada dentro de Jerusalém, a sua estadia dentro do Getsêmani, no lugar mais de maior dificuldade que Jesus ali enfrenta naquele momento, desde que ele saiu do ventre, desde que ele se tornou ali na família de Maria mais um membro. Ele passa pelo deserto, enfrenta Satanás, ele cura, ele ressuscita, ele faz milagre, ele é entregue depois às autoridades, a Caifás, a Anás, às autoridades romanas, depois do Getsêmani, a trajetória dele pelas ruas de Jerusalém até o Calvário, e depois a ressurreição com a pedra removida. Tudo isso, né, conforme o Atos dos Apóstolos também diz, que ele ficou 40 dias aparecendo e desaparecendo, depois a 500 pessoas na sua totalidade, é assunto aos céus. Então os 7 selos, ele tem essa característica. Qualquer dia eu falo com vocês sobre aonde estão identificados os 7 selos de Jesus, desde do ventre de Maria até o assunto ao céu. Mas mais importante do que isso é a questão aqui desse primeiro cavaleiro. Nós sabemos que esse cavaleiro vai ser o rompimento de paz, é o anticristo, não há dúvida. A escatologia, os historiadores têm como base, como fundamento das suas pregações, mas aqui nós temos também uma falsa paz. Então, o que está acontecendo? Nós já estamos vivendo o período desse cavaleiro branco, desse cavalo branco. O que mais existe dentro da igreja é a hipocrisia, é a mentira, é a falsidade, é aquilo que parece, mas não é.
É aquilo que diz uma coisa, mas é outra. E nós estamos vivendo dentro de um período em que a aparência vale mais. Em um período em que se engana. Em um período em que o produto não é legítimo, é falsificado. É um período onde se mais existe a hipocrisia, o engano, a deslealdade. Então esse cavalo branco que se abrirá no período da tribulação já está aberto espiritualmente contra a igreja. Nós estamos vendo os púlpitos sendo invadidos pela hipocrisia, pelas mentiras. Nós temos visto quantos cristãos eles estão deslealmente, né, se conduzindo de uma forma de hipocrisia, de mentira e de engano. Então nós precisamos sim reagir, nós precisamos sim levantar profetas dentro da igreja, profetas que ainda tenham a palavra de Deus como seu testemunho, a palavra de Deus como a sua conduta, para combater aquilo que ainda continua sendo pecado. Porque a intenção desse cavaleiro, nesses dias de hoje, nos dias pré-tribulação, é mais ou menos o que a igreja está enfrentando. A igreja está sendo atacada por enganos, a igreja está sendo atacada por falsas condutas, por falsos mestres, por falsos cristos, e nós precisamos reagir. Nós não podemos deixar que esse cavaleiro venha enfrentar e destruir a igreja, porque o enfrentamento é inevitável, porque nós sabemos que é uma das maiores intenções. O diabo tem como algumas das suas paternidades a mentira, ele é pai da mentira, e aí logo se dá que ele é o pai da mentira, então a paternidade dele. Mas se nós formos olhar para a Bíblia, ele tem muitas outras paternidades, a inveja, né? a insubmissão, a revolta. Foi ele que fez a primeira rebelião, foi ele que teve inveja, foi ele que tinha a soberba dentro do seu coração, querendo ser maior do que Deus. Então nós temos vários adjetivos para uma possível paternidade de Satanás. Mas o que eu quero dizer para você é que nós não podemos deixar que esse cavalo branco transite tranquilamente dentro da igreja. Nós não podemos transformar o errado em certo, porque a igreja está sendo atacada e cada dia nós estamos vendo um esfriamento da igreja, o pecado tomando conta dos púlpitos, das mocidades, no meio dos obreiros, no meio dos profetas, no meio dos cultos. Algumas coisas que eram coisas do homem, eram coisas da cabeça do homem, hoje já, hoje isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver. Nós aqui temos que se basear na Bíblia. Nós não estamos falando de coisas de achismo ou de questões duvidosas, não. Nós estamos falando que algumas coisas nunca irão mudar e nós estamos deixando isso passar desapercebido ou fazendo vista grossa. Então a palavra que nós temos para você nesse canal é que você resista, porque a Bíblia diz que quem é santo se santifique mais ainda, e quem é sujo se suje mais ainda. Então o primeiro cavaleiro, ele tem sim tentado transitar nas estradas da igreja, nas plataformas da igreja, nos púlpitos da igreja, nos departamentos da igreja, e nós precisamos resistir. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Depois disso nós vemos o segundo cavalo, que é um cavalo vermelho. E a Bíblia diz que aquele que estava assentado sobre ele, ele vem para tirar a terra. E foi lhe dado uma grande espada. A espada aqui é tida como poderio, né? É uma coisa desproporcional. Tamanha a ferocidade da grandeza e do poder dessa espada. E nada mais, segundo todos entendem, é o cavalo da guerra. E as guerras estão invadindo todos os lugares. Essa guerra é provavelmente a guerra de Ezequiel, capítulo 38 e 39, tá? Provavelmente essa é a linha de entendimento da escatologia. É a guerra entre Magog e Magog. É aquelas nações com Rússia, com uma parte do Oriente, os árabes, aquilo que Deus falou para Sagar lá no deserto, lembra? De Berseba, que Ismael seria pai de 12 príncipes. Então os árabes vão se unificar contra Israel, e é nessa batalha que vai ser acirrada. Já é um precedente de tantas outras guerras que existem, continuarão existindo e vão existir nessa época também, que é uma guerra acirrada, né? Provavelmente a penúltima das grandes guerras importantes. Depois dessa vem o Armagedon. Mas o que eu quero dizer para você é que nós já estamos vivendo um período de guerra. É nação contra nação, é reino contra reino, e nós estamos percebendo que a humanidade ela não
está sossegada. Há conflitos diários, há guerras, primeiros ministros, presidentes, nação contra nação, pai contra filho, irmão contra irmão. Nós estamos vendo que hoje esse cavalo também transita dentro da igreja. Por quê? Porque ele consegue de alguma forma trazer a desunião, a separação dos pares. Hoje nós temos dentro da congregação irmão que não conversa com irmão. Hoje nós temos irmãs que não se conversam com irmão, pastores que não se conversam com pastores, pastoras que não se conversam com pastoras. A guerra está instalada, a desunião, a irmão contra irmão. Quantas pessoas estão morrendo dentro desses conflitos porque não tem estrutura para enfrentar esse tipo de guerra? Então nós estamos aqui liberando uma palavra profética. Esse é sim um tipo de guerra, uma guerra que entra nas entrelinhas dentro das paredes da igreja. Muitas das vezes nós estamos sendo atacados. Então esse cavalo que é simbólico, que é uma das características daquilo que virá no período da tribulação, ele também já nos ataca. Ele também atacou a humanidade antes de nós, e durante, e agora ele também está atacando a igreja. Há uma guerra, há uma perseguição. Já há muitos países, né, principalmente da África, países comunistas, que o evangelho já não pode ser pregado, ainda não pode ser pregado, não poderá ser ouvido a palavra dentro dessa situação. Então, esse cavalo já existe, essa guerra já existe, e nós precisamos sim trazer a harmonia. Paulo disse, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e diante, fala do dispenseiro, e o versículo 6 fala sobre a comunhão dele com Apolo, enquanto a igreja se dividia, né? Então é um tipo de guerra, de conflito. Uns ficaram com Apolo, outros ficaram com Paulo. Quando Paulo chega, manda a sua carta, ele coloca os panos quentes, falando, não, aqui ninguém é melhor do que ninguém. No capítulo 3 ele diz que um planta, na verdade eu plantei, Apolo só regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Para melhorar isso, Deus trabalha da seguinte forma: ou você é do lado dos que plantam, ou você está do lado dos que regam. Mas o crescimento, quem dá é Deus. Então você tem que decidir e se você vai continuar na harmonia. Então Paulo no capítulo 4 ele faz com que a harmonia se estabeleça. Ele está dizendo, não, eu e Apolo, né, estamos aqui num bom senso, né? E Paulo coloca toda essa situação por terra e traz a harmonia dizendo que ele é tão importante quanto Apolo, e Apolo é tão importante quanto ele. Não importa se Apolo se distinguiu no capítulo de Atos Apóstolos 18, quando ele vem chegando ali em Efésios, quando ele vem chegando como um grande pregador, com ousadia, pentecostalismo, conhecedor profundo da lei, mas ainda lhe faltava o Espírito Santo, né? Que Áquila e Priscila lhes orientaram, e ele chegou depois nessa fase de Coríntios como uma grande evidência, mas Paulo mostrou a união. Então nós não podemos deixar que guerras se construam, se intensifiquem dentro da igreja. Nós temos que ter comunhão com a mocidade, comunhão com as irmãs, comunhão entre os obreiros, comunhão entre os púlpitos, comunhão entre os pares. Sempre a comunhão é a coisa mais importante, a reconciliação. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então o cavalo vermelho, ele vem trazendo guerra, e muitas igrejas são destruídas, né, moralmente, né, pregam, cantam, mas a desunião está proposta, está desencaiada dentro delas, e nós precisamos vencer isso, porque nós estamos no último momento da igreja, na última hora, conforme João disse, e nós precisamos estar atentos quanto a isso. O cavalo que vem depois, irmão, é um cavalo, segundo o texto aqui, é o cavalo, abrindo o terceiro selo, um cavalo animal da cor, e olhei que o cavalo era preto, e sobre ele estava assentado um cavaleiro com a balança na mão, e uma voz que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Olha, esse aqui é o cavaleiro da fome, tá? 40 milhões de pessoas estão morrendo de fome no mundo. Morrendo de fome. 40 milhões, né? Isso é um dado já mundial, né? Morrendo. E aí você vai chegar a uma população, ela vai aumentando, porque tem aqueles que estão à margem da pobreza, e tem aqueles que têm uma refeição por dia, tem outros que têm 2 refeições por dia. Então todos esse número de 40 milhões só tende a aumentar, né? O Brasil, ainda por incrível que pareça, aí no Nordeste tem estados ainda que tem pessoas, famílias morrendo de fome, que não tem o arroz, não tem o feijão, a terra não produz,
a sequidão, o sistema governamental, né? E nós precisamos reaver os nossos conceitos. Até alguns são alcançados pelos auxílios do governo, Bolsa Família, aquela coisa toda. Então o que eu quero dizer para você é que a fome existe. E aqui ela é específica dizer sobre o dinheiro, o denário. E o denário era o tipo de salário de um trabalhador, porque ele ganhava isso num dia. Então o que dá a entender aqui nesse período aqui? Dá a entender escatologicamente que esse período aqui é o período em que as pessoas vão ter que... O que elas ganhar num dia é suficiente para comer naquele dia. Parece que essa é uma das regras dessa época apocalíptica, tá? Você não vai ter dinheiro sobrando, você vai ter o suficiente, porque a Terra nesse período aqui do capítulo 6 do Apocalipse, ela já perdeu uma quarta parte da população mundial. Já começou a se abrir o selo e há um reboliço aqui na Terra. Então, automaticamente vai ter para todo mundo, mas todo mundo vai comer aquilo que é necessário para o dia. E automaticamente a pessoa vai pagar muito mais caro. Por quê? O que ela ganhava em um dia vai ser suficiente para o dia. Ou seja, 30 dias comendo. Trabalhou um dia, é um dia que você come. Trabalhou o segundo dia, é o segundo dia garantido comida na sua mesa. Então, isso dá a entender de uma fome absoluta, uma fome, de uma coisa generalizada, que a população mundial que estará aqui nesse momento, a igreja não estará aqui, é importante dizer isso, a igreja não fará parte desse período segundo a escatologia. Nós, principalmente, há uma divisão entre pré, meso e pós, mas eu sou daqueles que acreditam da pré, né? Não porque quero fugir, mas eu acredito que a igreja já estará, segundo alguns conceitos, eu trato isso numa outra oportunidade, que nós estaremos no céu. Mas aqui quer dizer exatamente o quê? Quer dizer que essa fome já está vivenciando dentro da igreja. Eu vim dizer para você que nós precisamos estar atento ao modelo de culto que nós cultuamos nas igrejas. Está tendo muito louvor, está tendo muita oportunidade, está tendo muito testemunho, tudo isso é importantíssimo. Mas eu quero dizer para você, está tendo muita adoração, está tendo muito louvor, tem, isso não falta na igreja. Mas o tempo da palavra, em algumas igrejas, ele já está encurtado há muito tempo. Ele está encurtado e cada vez se encurta mais. E igrejas que estão perdendo a sua essência, que tem uma grande palavra, tem uma dinâmica, tem uma grande oratória, tem um conhecimento, tem líderes capazes, e estão deixando com que o condimento, a sustentação que é a palavra. Então esse cavalo aqui fala da fome. Fome do quê? Fome de palavra. Fome, o que alimenta a alma é a palavra. Então o que está acontecendo hoje é a igreja também, tem muitos morrendo na fé, morrendo espiritualmente, porque estão padecendo de fome. Ele é um grande levita, ele é um cantor, ele é um tocador, ele tem as suas maestrias, ele tem os seus dons, ele pula, ele roda, ele sapateia, mas ele está morrendo de fome. Ele não tem um condimento, ele não tem estrutura. Então eu vim dizer para você que como eu estava dizendo em 1 Coríntios capítulo 4 ontem, os dispenseiros do Senhor. Então, a dispensa de Jeová já existe. O pastor é o responsável, o mordomo lá das parábolas de Jesus, o dispenseiro das epístolas de Paulo. Então o pastor, ele tem a obrigação de elaborar a comida. Você tem que ter o cardápio da segunda, da terça, a quarta é feijoada, a quinta é frango, a sexta é filé mignon, no sábado vai ter panqueca ou feijoada, domingo vai ter lasanha. Você tem que entender que a comida existe, agora você que tem que dar o alimento. Então esse cavaleiro aqui, que nessa época vai fazer uma destruição trágica, né? Bombástica no mundo inteiro nessa época da tribulação, ele já está trabalhando contra a igreja. Então a minha palavra é que você reveja alguns dos seus conceitos. Vamos fazer um culto da sua essência, com ordem e com decência, mas que o poderio da palavra, ele ocupe o maior espaço do culto. É isso que nós precisamos entender. Fica aí a dica para você. Agora vamos para o quarto selo, que é um quarto cavaleiro, né? Esse aqui é um cavalo amarelo, e o que estava sentado tinha um nome de morte. O inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, mortandade e com todas as feras. Então aqui, irmão, o quarto cavaleiro, esse é diferente dos outros. Esse tinha um nome. Os outros cavaleiros nós não conseguimos identificar, segundo o que João passa
não existia o nome. Mas o quarto cavaleiro, sim, esse era a própria morte. E quem era que seguia ele? O inferno seguia, o Hades, o Seom, todo o inferno seguia. Então vai ter Exu Caveira, Tranca-Rua, Zé Pilintra, Maria Padilha, Sete Saia, vai ter tudo que é demônio que você já ouviu falar. E ainda esses outros cavaleiros, o anticristo, né? O cavalo da guerra, o cavalo da fome, tudo isso vai seguir o cavalo amarelo. Então vai ser um caos. Desse momento aqui, o chicote vai estar estralando. Então, o que isso tem a ver, pastor, com a parte espiritual da igreja? É muito simples, irmão. Quando você dá ênfase para que certos poderes negativos, né? O engano, a falsidade, a falsa transparência, a falsa lealdade, que é o cavalo branco. Quando você permite que guerras, guerrinhas, conflitos, tô de mal. Quando você permite que a falta de palavra, ela exerça sua função predominante dentro da igreja, você atrai esse quarto cavaleiro, que vai fazer a conta, vai passar a régua, vai fechar tudo. Então, a tendência é igrejas se fecharem, a tendência é igrejas caírem espiritualmente. Aí entra a parte daqui que os escatologistas também dizem: nós somos sim o período da Laodiceia, nós não sabemos se somos quentes ou somos frios, na verdade nós estamos parecendo morno, né? Igreja que tem tudo para crescer, que tem tudo para ser abençoado e próspera, e agora está numa decadência, no declínio. Então aqui, qual é a situação para a igreja no sentido espiritual? É aquela igreja que vive de aparência, é aquela igreja que vive e vive nos conflitos, é aquela igreja que espiritualmente não tem alimento, é aquela igreja que é fraca, é uma igreja destruída moralmente e espiritualmente, é uma igreja com a ausência do Santo Espírito Santo. Então essa é a interpretação desses quatro cavaleiros. Agora vamos para o quinto selo. O quinto selo fala de almas que estavam já no altar de Jesus, né? Estavam no céu. Aqui é uma situação figurativa, né? Mas olhando pelo ponto de vista, ele diz: não, nós temos que aguardar ainda os seus irmãos que precisarão morrer ainda, passar por essa tribulação. É aquilo que João vê. Quem são esses? Esses são os que vêm de grande tribulação, que virá sobre todo mundo. Então esse aqui é aquele momento da espera, é aquele momento em que Deus vai vingar, Jesus vai vingar a sua igreja, mas é necessário se completar um ciclo. Como é que você interpreta isso, pastor, para a igreja? Eu quero dizer para você, irmão, que todos nós temos um destino, todos nós temos um céu para alcançar, todos nós temos uma promessa, e a vingança, a justiça, ela virá no tempo oportuno. O que o texto está tentando dizer é o seguinte: existe um tempo, e por que existe esse momento de tempo? Para que, de alguma forma, você consiga entender aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, aquilo que Deus tem para desenvolver na sua vida. Deus está dizendo para você, ainda que não chegou os resultados, as respostas que você tanto almeja, fica tranquilo, você está embaixo do altar do Senhor, você está debaixo da proteção de Deus, né? O tempo de Deus vai chegar para você, é simples uma ordenança. Depois disso, diz a Bíblia, irmão, que ele abre o sexto selo, e aí começa a cair uma série de cataclisma. Os meteoros, o sistema lunar é afetado, o sol se escurece, a estrela cai, as águas, os tsunamis, os ventos, os terremotos, os furacões. Então o que dá a entender aqui, para a igreja, é importante você entender que esse é um tempo em que vai ser mexido na situação mundial, vai ser mexido nas lideranças, vai ser mexido nas autoridades constituídas, né? Vai se escurecer, vai cair estrela, vai ser um movimento muito aterrorizante. Então o que eu quero dizer para você é que nós temos que estar preparados para os escândalos que virão, preparados para os confrontos que virão, a perseguição que virá, né? E depois disso a Bíblia diz que ele vai agora e vê mais um, que é a abertura do 7 selo, e aí a Bíblia diz que é nesse momento que acontece algo talvez muito importante, quando a Bíblia diz que o próprio céu se desenrola no 6º selo. A Bíblia diz aqui que depois dessas coisas viu os anjos que estavam nos 4 cantos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, o mar, nem árvore nenhuma, mas que só danificasse os homens, né? E a Bíblia diz aqui: não danifiqueis. E a Bíblia diz que ele começa a falar do 144, aquele número que vai ser salvo no período da tribulação. É aquele momento em que Deus começa a trabalhar, nesse período que há a volta de Jesus.
né, nesse período que ele volta para buscar Israel. É nesse período que já tudo está desencadeado, a grande batalha, a maior batalha bélica de todas as épocas, que é a Armagedon. Então, nesse sexto selo, começa a dar essa intenção aqui. E depois disso, a Bíblia fala que, havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora, né? E aqui está falando daquele período. Então, esse sétimo selo é um braço, né? É um gancho do sexto selo. É aquele período, talvez, que o próprio Senhor está esperando por um tempo para que todos que possam ser salvos, que a palavra possa chegar até todos eles e eles possam, de alguma forma, ser alcançados. Então, é mais ou menos isso. Queria agradecer por você que ficou nesse vídeo conosco. Deus abençoe você e sua família. Se você gostou, clica no nosso canal aí no YouTube, se inscreve. A gente está precisando de 1000 inscritos para a gente começar a fazer nossas lives ao vivo. E semanalmente nós estamos trazendo uma palavra apocalíptica aqui das revelações dos últimos dias. Então entra no nosso canal, porque com certeza Deus vai fazer grandes obras na sua vida. Então não se inscreve, vai lá, Edson Bilino, clica no nosso canal, se inscreve lá e Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe ao Brasil, ao mundo, que Deus abençoe a todos nós, tá? Fica na paz e amém.